Olá, eu sou Zeca Ferreira e hoje recebo Edil Silva, presidente nacional eleito do PT. Ele tem uma longa trajetória no partido, foi prefeito de Araraquara, deputado estadual e ministro do governo Dilma. Agora tem a missão de liderar o partido nas eleições de 2026, quando o presidente Lula deve concorrer à reeleição. Bem-vindo, Edinho. Muito obrigado, Zeca. Uma alegria estar aqui com você, né, e compartilhando toda a sua audiência. Muito obrigado. Maravilha. Ministro, essa semana o presidente Donald Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil. Eu queria entender qual é a visão do PT sobre o tarifaço e como o senhor tem enxergado a resposta do governo Lula a essa medida. Olha, primeiro, Zeca, eu penso que o governo Trump estabeleceu uma forma de se relacionar com o mundo que é uma forma muito autoritária, né? Eu digo isso do ponto de vista externo, porque do ponto de vista interno, o que o Trump tem feito em termos de relacionamento com os imigrantes, aos conflitos sociais que os americanos vivem, eu penso que também é uma forma autoritária e que nessa ascensão do autoritarismo no mundo, que eu tenho dito que, infelizmente, nós estamos vendo o fascismo novamente ascendendo em vários países do mundo, principalmente na Europa. O governo Trump, muitas vezes, ele se posiciona quando ele persegue imigrantes, quando ele prende imigrantes, como ele fez com um adolescente brasileiro que foi preso, algemado e preso só por ser filho de uma família de imigrantes. Nós vimos no noticiário, nós temos a primeira morte nos Estados Unidos por conta da perseguição a imigrantes, que é um mexicano que faleceu nos últimos dias. Imigrantes algemados e deportados, os venezuelanos sendo algemados e deportados para El Salvador, né, quando ele obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam", que era uma menção ao assassinato do George Floyd, ou seja, uma manifestação racista. Então, por vários fatores, o governo Trump ele se caracteriza com esse pensamento fascista em ascensão no século XXI. E na relação externa, né, eu outro dia caracterizava que talvez a Terceira Guerra Mundial ela não fosse uma guerra, ou não será uma guerra bélica, né? Ela será uma guerra econômica. É claro que nós estamos diante de conflitos bélicos importantes, seja na Palestina, seja a guerra da Rússia com a Ucrânia, são conflitos importantes. Sim. O bombardeio no Irã, enfim, o Oriente Médio, um conflito bélico importante. Mas, do ponto de vista mundial, o que nós estamos vendo é o Trump declarar a Terceira Guerra Mundial ou tentar construir a Terceira Guerra Mundial por meio de medidas econômicas. Então, é taxação na comunidade europeia, é ele dizendo que vai anexar o Canadá, né, o que é, do ponto de vista das relações internacionais, um absurdo, taxação ao Canadá, taxação ao México, ele dizendo que vai ocupar o Panamá para controlar o canal do Panamá, o que também é um pensamento autoritário, a taxação na China, a comunidade europeia, enfim, ele efetivamente está trabalhando para que o mundo viva uma terceira guerra mundial, só que dessa vez da perspectiva econômica. Então, é algo grave, é algo sério. Eu não tenho nenhuma dúvida que, além da resposta que o Brasil tem que construir, porque a medida contra o Brasil tem um caráter político partidário, né? Mas eu penso que o mundo, em algum momento, tem que sentar, as grandes lideranças mundiais, e fazer um diagnóstico sério do que é que essa relação autoritária, do ponto de vista da taxação comercial, o que é que para onde é que o mundo está sendo conduzido e como que os países democráticos, os países que querem relações pacíficas vão se posicionar diante dessa ofensiva do Trump. Eu penso que o governo brasileiro se posicionou bem,
né? Eu acho que se posicionou na defesa da soberania nacional, na defesa do Brasil, não tomou nenhuma medida abrupta, o que é correto, porque elaborou, formulou, está buscando um caminho diplomático, eu acho que é correto o que o governo está fazendo. Claro, se o caminho diplomático for construído, eu acho que nós devemos negociar. Agora, se nenhuma sinalização diplomática for tomada do ponto de vista da negociação, claro que o Brasil também terá que reagir, porque nós somos um país, nós somos um povo, nós somos um país soberano, nós não podemos abrir mão da nossa soberania enquanto país. O que o governo Trump fez com o Brasil, inclusive um caráter partidário, né? E eu quero dizer, Zeca, que, só para complementar, eu acho que tem todo esse verniz político que o Trump tenta dar, mas ninguém me convence do contrário, que toda a reação do governo Trump se deu pelos BRICS. Quando nós tivemos a reunião dos BRICS no Brasil, que nós mostramos a solidez de um bloco de países que procuram a construção de um caminho próprio para o desenvolvimento, que é legítimo, que é democrático. Os países têm o direito de se organizarem para poderem se desenvolver, de construir relações econômicas, né, inclusive que fuja dessa coisa autoritária e impositiva, né, estabelecida pelos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a resposta do Trump é muito mais uma resposta à organização do BRICS do que esse verniz político que ele tenta dar. E uma das propostas colocadas na mesa é a lei da reciprocidade. Caso ela realmente seja ativada, essa ativação pode pressionar a inflação aqui no Brasil e levar o BC até elevar ainda mais os juros nos próximos ciclos. Como o PT pretende lidar com esse possível cenário? Olha, eu tenho plena confiança na forma como o governo do presidente Lula tem conduzido. Como eu disse há pouco, a prioridade do governo do presidente Lula é a negociação. O Brasil não tem relação autoritária com nenhum país, não faz parte da nossa história. Todas as nossas relações são relações democráticas com todos os países, né, que nós historicamente nos relacionamos. Então, nós certamente vamos priorizar, o governo do presidente Lula vai priorizar o diálogo, a saída diplomática, né? A reciprocidade só ocorrerá se a diplomacia for negada. Agora, eu penso que é um momento de nós unirmos o povo brasileiro, de nós mostrar a unidade do povo brasileiro para o enfrentamento a uma tentativa de desrespeitar o Brasil enquanto nação, de desrespeitar a nossa soberania. Então, é momento de nós termos calma, tranquilidade e mostrarmos unidade. O Brasil tem que estar unido, né? Às vezes me choca lideranças políticas defendendo as medidas americanas. Nós não podemos defender que um país desrespeite o Brasil, desrespeite o nosso judiciário, né? Desrespeite as nossas instituições, desrespeite a nossa soberania enquanto povo, enquanto nação. Então, eu penso que as lideranças que querem o bem do Brasil, que querem o Brasil enquanto um país soberano, deveriam sim estar defendendo os interesses do povo brasileiro e não os interesses dos americanos. Eu ia falar de IOF, amanhã o Congresso, o governo e o Judiciário, o STF, vão sentar para discutir a questão. Como o senhor está avaliando isso? É um possível caminho? E como o PT pode ajudar nessas negociações? Olha, eu penso que, primeiro, o governo do presidente Lula reagiu, né? Quando o governo do presidente Lula, né, ele vai para a sociedade explicitar o que representa esse projeto, né, que o Congresso votou revogando um decreto presidencial, o que é que está por trás disso? Porque o que o governo brasileiro está propondo, e é importante que a gente debata com a sociedade, é que a gente acabe com privilégios. Nós estamos falando de um país que tem 860 bilhões de reais de renúncia fiscal, para que quem está nos assistindo ou quem está tendo acesso a essa entrevista entenda, né? Nós estamos deixando de arrecadar 860 bilhões ano, portanto, a sociedade brasileira está pagando
Se setores deixam de arrecadar, é porque o conjunto da sociedade está pagando. Né? E mais, nós temos que debater a questão das desonerações. Eu fui prefeito 4 mandatos, Zeca, e a gente, nas prefeituras do Brasil todo, a gente sempre desonera para você atrair empresas para a cidade. Né? Você dá isenção fiscal, mas com a data para começar e uma data para terminar. Quando você cria uma desoneração do país ad eterno, significa que setores da economia não estão pagando para que outros setores paguem, ou seja, alguém está pagando a conta da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, dos investimentos em rodovia, ferrovia, para que o Brasil cresça, o Brasil se desenvolva. Né? Então, alguém está pagando. Então, se alguém deixa de pagar, a sociedade está pagando quando compra o pãozinho, quando paga o quilo do arroz, quando paga o quilo do feijão, quando o profissional liberal também paga os seus tributos, quando o pequeno e médio empresário paga, o empreendedor individual paga, médio empresário paga, inclusive setores da grande indústria também pagam. Então a sociedade tem que debater por que alguns setores são desonerados. Por que esses setores estão deixando de pagar tributos? Sim. Por que o Brasil deixa de arrecadar 860 bilhões? Por que alguns setores não pagam impostos? Por que setores que muitas vezes movimentam quantidades grandes de recursos não pagam impostos? Por que o trabalhador que ganha até R$5.000 hoje paga? Por que o trabalhador que ganha até R$7.000 também paga? Que é o que o governo está debatendo, né? É que não haja privilégios e que aqueles que ganham menos deixem de pagar, aqueles que ganham até 5 mil deixa de pagar, quem ganha até 7 mil tem a sua carga tributária diminuída. Então é um debate que está sendo feito. Acho importante que a gente consiga sentar à mesa todos os setores para dialogar. Eu penso que as saídas das grandes crises, dos grandes impasses, se dá pelo diálogo. Então eu espero que amanhã, nessa audiência com a Suprema Corte Brasileira, a gente possa chegar a um ponto de equilíbrio, numa saída que seja bom para o Brasil, que a gente enfrente o debate dos privilégios e que a gente entre no caminho da justiça tributária para todo o povo brasileiro. E a esquerda tem conseguido superar a direita as dimensões positivas justamente no debate da justiça tributária, do IOF, do tarifaço. O senhor enxerga que é um novo momento na comunicação digital do PT e da esquerda, de modo geral? Sabe, Zé, que eu não acho que existe uma pedra de toque na comunicação, né? Eu sempre digo que a comunicação ela vai bem quando a política vai bem. Ou seja, se você tem iniciativas políticas importantes, se você está defendendo posições políticas importantes, é mais fácil a comunicação comunicar. Nós estamos diante de 2 debates fundamentais para o povo brasileiro. Primeiro, do fim dos privilégios e da igualdade tributária, ou seja, que quem ganha menos pague menos e quem ganha até R$5.000 não pague nada. E nós estamos diante de um debate que é o debate da defesa do Brasil enquanto país, do Brasil enquanto nação, da defesa do povo brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos querem tratar o Brasil como um puxadinho dos Estados Unidos. Né? Nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos. O Trump está equivocado, nós somos um país. Ele não pode dizer como que o judiciário funciona, como que o nosso Congresso funciona, quais as leis. Por exemplo, você pega a lei de regulamentação das Big Techs que eles estão questionando. Olha, nós brasileiros não queremos pornografia na internet, não queremos programetes na internet que ensine a matar, esquartejar, como tem. Nós não queremos divulgação de vídeos violentos que estimulem as nossas crianças, nossos adolescentes à violência. Nós não queremos fake news, mentiras, que muitas vezes acabam agredindo as pessoas, mas agride também a sociedade. Fake news que destabilize a economia. Como que os americanos vão dizer para nós que essa lei que nós estamos querendo aprovar, ou que nós estamos trabalhando para regulamentar as Big Techs, que essa lei não é boa? Olha, se eles querem uma outra lei, eles que criem uma outra lei. Essa é a nossa. Essa lei é boa para nós, porque é o que a sociedade brasileira quer. Eles querem dizer como que o judiciário vai funcionar.
Eles querem dizer como que nós vamos apurar crime de tentativa de golpe no Brasil? Não. Isso nós brasileiros é que decidimos. Nós decidimos enquanto povo. Nós temos autonomia e soberania enquanto povo. Eles não querem que a gente organize um bloco de país para a gente organizar o nosso comércio, para a gente poder comercializar sem as regras impostas pelos Estados Unidos. Não, o Brasil tem o direito, junto com a China, com a Índia, com a África do Sul e com outros países que estão interessados no BRICS, nós temos o direito de organizar um bloco comercial. Eles não organizam os deles? As relações comerciais deles? Então por que eles têm que dizer a nós, brasileiras e brasileiros, como que o Brasil tem que funcionar? Então eu acho que são temas importantes, tanto do fim dos privilégios, da justiça tributária, como da defesa da nossa soberania enquanto povo. Então são temas importantes que a comunicação fez com que o povo brasileiro entendesse. Maravilha. Essa comunicação também tem levantado críticas e os críticos dizem que o PT está resgatando o discurso do nós contra eles. Inclusive algumas vezes com alvos específicos como o Congresso ou até o presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa nova retórica não pode dificultar o diálogo e alianças para 2026? Eu não acho que seja nós contra eles. O que eu penso é o seguinte, o presidente Lula estabeleceu uma nova regra para que a gente estabeleça a justiça tributária no Brasil. Cobrar de quem não paga e deixar de cobrar de quem paga injustamente. São projetos tramitando no Congresso e um decreto que o Executivo publicou. O Congresso Nacional revogou o decreto do presidente, inclusive ferindo um princípio constitucional de uma matéria que só o Executivo pode ter iniciativa e pode legislar. Evidente, você está falando do governo do presidente Lula, de um presidente 3 vezes eleito. Na minha avaliação, as pessoas podem discordar, e a democracia faz parte, a maior liderança política da história brasileira. Evidente que quando você agride o governo da forma como agrediu, o Congresso tem lá os seus motivos para ter feito isso, eu até tenho uma interpretação. Claro que o governo do presidente Lula tinha que reagir. Não tinha como não reagir, não havia outro caminho a não ser reagir debatendo com a sociedade o que é que estava em jogo. O que é que o governo defendia quando estabeleceu uma forma de tributação e o que é que o governo defende com o projeto de lei que isenta a quem ganha até 5 mil e tira a carga, diminui a carga do imposto de renda para quem ganha até 7 mil. Então, não restou outro caminho para o governo a não ser debater com a sociedade. Sim. E eu não vejo nisso, Zé, como problema na democracia que seja madura. Os partidos têm o direito de defender o que eles pensam. Os partidos têm o direito de apresentar suas ideias, suas propostas para a sociedade. O governo também tem o direito de apresentar o que ele defende para a sociedade. E nem porque nós estamos defendendo o que nós pensamos, seja o partido A, B, C, D ou o governo, que isso tem que interditar o diálogo. Não. Nós temos que manter o ambiente de diálogo, até porque eu penso, Zeca, que nós temos que fugir dessa dinâmica que está colocada, que ela é ruim para o Congresso, que é uma dinâmica do varejo. Ou seja, o Congresso se move a... eu não estou dizendo que as emendas não sejam legítimas, o que eu estou dizendo é que não é correto o que se tornou as emendas. Hoje o Congresso Nacional executa 52 bilhões de reais de emendas, descaracterizando as atribuições do Executivo. Ou seja, quem executa orçamento é o Executivo. Nós não estamos vivendo num parlamentarismo. A Constituição Federal diz que nós somos um país presidencialista, o nosso plebiscito de 93 ratificou que nós somos presidencialistas, portanto, não pode o Congresso querer executar orçamento, ponto. E ainda o Congresso, muitas vezes, colocar a execução da emenda individual, que é para atender o interesse A, B, não estou dizendo que seja legítimo, o que eu estou dizendo é o volume que isso tomou, mas atender o interesse A, B, C, D ou E, ou seja, interesses pulverizados, individualizados, eu acho que é ruim essa ser a dinâmica do Congresso Nacional. Eu penso que nós deveríamos estar construindo uma agenda para o Brasil, de médio e longo prazo,
que enfrentasse os problemas que o Brasil vive hoje, problemas importantes como da segurança pública, como nós debatemos a transição energética. Nós temos que debater com seriedade a margem equatorial, a regulamentação do licenciamento ambiental. Nós temos que debater com seriedade a universalização da educação integral, a universalização da primeira infância, um programa arrojado de ciência e tecnologia. Então, essa agenda de médio e longo prazo ela não pode ser secundarizada diante desse varejo, infelizmente, que está predominando no Congresso Nacional. Acho que isso não é bom para a Câmara e não é bom para o Senado. Mas, ministro, a comunicação do partido ela é até mais combativa que a do governo, com as campanhas 99 contra 1 e assim por diante. Você não considera que essa retórica pode reforçar a divisão do país, inclusive contrariando o que o próprio presidente Lula disse quando foi eleito, que ele buscava unir e reconstruir o país? Eu acho que nós temos que trabalhar para a união do Brasil, para a gente pacificar o Brasil, para a gente não ser hipócrita no sentido de nós omitirmos o que é a realidade, né? Fazemos aqui um debate que não é verdadeiro. Eu acho que nós temos que unificar o Brasil sem ignorarmos que os partidos têm o direito de defender suas propostas. O PT, o PSB, o PDT, o PP, União Brasil, o PL, todos os partidos têm o direito de defender o que pensam. E dialogar com a sociedade em relação ao que pensam. Como o governo tem o direito de dialogar com a sociedade sobre o que ele pensa. Mas isso não pode significar que o diálogo esteja interditado, que a gente não tenha capacidade de dialogar e que a gente não tenha capacidade de pôr à mesa as principais lideranças do Brasil preocupadas com o país e criar uma agenda de país. Criar uma agenda que norteie o Brasil no próximo período, porque hoje eu penso que a sociedade não enxerga, infelizmente, e aí acaba que o conjunto dos partidos que têm assento no Congresso, todos eles acabam entrando na mesma leitura da sociedade. A sociedade não consegue interpretar que o Congresso tem uma agenda de futuro para o Brasil, que nós estamos preocupados com os grandes temas do país. O Congresso, hoje a sociedade tem uma visão do Congresso Nacional que só se preocupa, o deputado se preocupa só com a sua emenda, o deputado se preocupa só com a cidade que ele enviou emenda, só com a região que ele enviou emenda. Tá, quando é que nós vamos colocar em primeiro plano uma agenda, os interesses do Brasil, os interesses acima do varejo político, do pequeno interesse? Entendi. Ministro, alguns partidos que compõem a base, como União e o PP, têm votado contra o governo e sinalizado que talvez não podem estar no projeto de reeleição do presidente Lula no ano que vem. Como o senhor enxerga esse cenário e se o senhor já tem conversado com outros presidentes de partido? Olha, eu sou presidente eleito, né? Vai tomar posse agora, depois do Congresso Nacional do PT em agosto. Dia 1º, 1, 2 e 3, é o Encontro Nacional que vai empossar a nova direção. Mas, claro, o senador Humberto Costa, que hoje é o presidente do PT, eu tenho dialogado muito com ele, tenho conversado muito com ele. E, claro, eu penso que nós temos que continuar essa transição até o dia 1º, enfrentando a vida real da política brasileira. Então, sempre que necessário, nós temos que conversar com as lideranças dos demais partidos, conversar com as lideranças dos partidos que estão na base, né, os nossos aliados históricos, aqueles que hoje formam a coalizão. Agora, nós temos que enfrentar um debate, que eu vou falar aqui, ele vai gerar polêmica, mas tem que ser dito, que, infelizmente, esse modelo que nós estamos hoje governando o Brasil, ele descaracteriza o presidencialismo, eu falei agora há pouco. Ele quase impõe um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, confrontando a Constituição Federal. E esse modelo, onde o Congresso executa 52 bilhões de orçamento, dificulta muito a governabilidade. Qual foi o modelo de governo que nós interpretamos e construímos pós-Constituição de 89? O tal do presidencialismo de coalizão. Nós somos um país presidencialista,
mas nós governamos com coalizão, que é um princípio do parlamentarismo. Porque a Constituição Federal, ela construiu um presidencialismo onde o Congresso é empoderado. E hoje, mesmo o Congresso sendo empoderado, hoje o Congresso extrapola quando ele reivindica para si as atribuições típicas que são do presidente da República, não são do parlamento. Mas, pois bem, esse modelo de governabilidade hoje é quase impossível você manter o ambiente da governabilidade, porque como que funcionava? Você construía a coalizão indicava os ministros dialogavam com as suas bases, executavam o orçamento e tentavam contemplar as suas bancadas e garantir a coesão da base, ou seja, coesionava a base parlamentar. Hoje, o presidente Lula criou uma coalizão, escolheu os ministros dessa coalizão, só que quem executa o orçamento é o Congresso. Enfraquece os ministros não conseguem ter uma relação que ele consegue coesionar a sua base parlamentar. Ele é ministro de uma base que não segue a sua orientação enquanto líder. Então, nós entramos numa confusão institucional, é bom que se diga isso, onde o parlamento está super empoderado, porque ele levou para ele atribuições do presidencialismo. O presidencialismo enfraquecido porque o Congresso tirou dele atribuições. Só que, ao contrário do Temer e do Bolsonaro, o presidente Lula é um presidente forte, é um presidente que tem projeto para o país, que quer defender um projeto para o Brasil, portanto, ele reivindica para si as suas atribuições. Isso gera um conflito estrutural, não é um conflito do IOF. É um conflito, se a gente olhar, ele se repete muitas vezes e ele vai continuar se repetindo. Aí, Zeca, o Congresso, a sociedade brasileira reclama que o judiciário está empoderado. Evidente, diante do conflito executivo-legislativo, quem é que entra como poder moderador? O STF. O STF. Então, quem chama o STF a exercer, inclusive, atribuições que historicamente não são suas, é essa desorganização institucional que nós estamos vivendo. Primeiro, como é que nós vamos resolver isso? Rapidamente, na minha avaliação. Primeiro, construindo uma agenda que unifique minimamente os partidos que estão preocupados com o Brasil, as lideranças estão preocupadas com o Brasil, para uma agenda de médio prazo para o país. Segundo, nós temos que enfrentar o debate da reforma político-partidária, nós temos que instituir no Brasil o voto em lista. Nós temos que fortalecer os partidos, porque podemos até chegar ao voto distrital misto. Por quê? É mais fácil você coesionar o país em torno de uma agenda com partidos fortes, dialogando com os partidos, do que você dialogando com essa pulverização de interesses individuais que se tornou a dinâmica do Congresso. Então, o Brasil tem que enfrentar o debate de uma reforma política eleitoral e nós temos que instituir o voto em lista no Brasil. É urgente para que a gente salve a democracia, para que a gente fortaleça a democracia e tire o Brasil desse marasmo que ele está vivendo hoje. E olhando para o ano que vem, para 2026, caso o presidente Lula não possa concorrer à reeleição por algum motivo, o PT tem uma alternativa, tem um plano B? Plano B chama-se Lula. O presidente Lula está super bem de saúde. O presidente Lula está com um dinamismo, né? Uma vontade, uma empolgação que é contagiante, é impressionante. Parece que você está convivendo com um jovem de 30 anos. É impressionante a vontade, a vitalidade, a vontade que ele está de enfrentar os debates do país, de puxar o Brasil para uma agenda diferente, de sinalizar futuro para o Brasil. Ele está com muita vontade. Então, é impossível. O nosso candidato a presidente será o jovem de 80 anos, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas e para 2030? Aí tem PT tempos, já pensa na sucessão? Eu acho que o PT tem que se fortalecer enquanto partido.
Esse tem sido o nosso consenso. Nós precisamos fortalecer o PT, fazer com que as nossas instâncias funcionem melhor. A gente precisa voltar a fazer trabalho orgânico com a nossa base social. Nós precisamos ter uma agenda que dialogue com o Brasil, como eu disse agora. O PT tem que ter proposta para a segurança pública, nós temos que enfrentar o debate do financiamento do SUS, nós temos que enfrentar o debate da justiça tributária, nós temos que enfrentar o debate da carga horária 6x1, porque esse é o grande debate da juventude hoje, a questão da ocupação do tempo. Nós temos que enfrentar o debate do transporte urbano, que na minha avaliação é o grande problema das grandes cidades hoje. As famílias não têm condições de pagar o preço do transporte público, então nós temos que enfrentar o debate da tarifa zero. Como é que a gente cria um fundo, como é que a gente organiza as finanças dos entes federados para que a gente possa custear o transporte público. Nós temos que enfrentar o debate da transição energética, da urgência climática, do desenvolvimento tecnológico, o debate da margem equatorial, do reflorestamento da Amazônia, do monitoramento do desmatamento, de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia Legal. Então, são temas da universalização da educação integral, da primeira infância. Então, são temas muito importantes que o partido tem que enfrentar, tem que debater. Nós temos que entender quais são as demandas da nova classe trabalhadora brasileira, de que forma que o PT efetivamente se torna interlocutor da demanda dessa agenda da nova classe trabalhadora, ou seja, um partido que valorize o seu legado, porque o nosso legado é importante, nós ganhamos 5 eleições presidenciais, então nós temos um legado importante, mas se abra também para as agendas do século XXI. Vamos para a reta final. Você tem mais 3 perguntas, eu prometo que elas são rápidas e todas vão dar 13 no final. São 13 perguntas da entrevista. Em relação a São Paulo, qual é a chapa ideal para o PT aqui no estado? São Paulo é um desafio para o PT. A nova direção nacional tem que sentar com a nova direção estadual e fazer um diagnóstico bem feito da situação do estado de São Paulo. Eu não me arriscaria aqui a nomes, mas nós temos lideranças aqui com condições de constituir uma chapa forte que dispute os rumos do estado de São Paulo. Uma dessas lideranças é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que aparece em pesquisas para o governo do estado. Caso esse arranjo vá para frente para o PT apoiar o vice-presidente Alckmin aqui no estado, a vice seria uma condição, uma chapa PSB com o vice do PT? Olha, eu sou suspeito para falar do Geraldo Alckmin, eu sou fã do Geraldo Alckmin, tenho um respeito imenso por ele. Eu dialogo com o Geraldo Alckmin antes dele ser vice-presidente do presidente Lula. Eu sempre tive uma relação muito boa de diálogo com ele. O Geraldo Alckmin é uma liderança que tem condições de ocupar qualquer cargo no Brasil. Tem condições de fazer qualquer disputa política. Então, é nós ouvirmos ele também, né? Eu penso que a gente tem que ouvir o Geraldo Alckmin, ouvir o João Campos, que é o presidente do PSB. Ou seja, tem um diálogo muito respeitoso, porque o PSB é um aliado fundamental para nós. E a vice do presidente Lula em 2026, ela já está definida? Vai seguir com o PSB? Como estão as tratativas? Não, 26 está longe ainda e não estou aqui fugindo do debate, não. Acho que tem muita coisa política para acontecer ainda nesse segundo semestre, muita coisa política para acontecer no começo do ano que vem e certamente nós vamos construir a melhor chapa possível para que o presidente Lula continue governando o Brasil, reconstruindo o Brasil, reconstruindo as políticas públicas, né, e construindo um país justo, sem privilégios e com igualdade de oportunidades e soberano. O Brasil não abre mão da sua soberania enquanto país. E, para finalizar, o atual presidente do PT, o senador Humberto Costa, presidente interino, conversou com a coluna Estadão e explicou que está fazendo um mapeamento do cenário nos estados para ver possíveis alianças, possíveis palanques. Queria saber se esse levantamento já foi finalizado, se ele já apresentou para o senhor e quais são os palanques que o PT está prevendo nesse... Eu conversei a semana passada, tenho conversado cotidianamente com o senador Humberto Costa, né, que é uma figura que eu tenho muito respeito e conduziu esse processo, tem conduzido esse processo da sucessão do PT em altíssimo nível. Conversei
com o nosso deputado federal José Guimarães, que tem também participado do grupo de trabalho eleitoral do PT. Muitas informações já foram levantadas, né? E é um grupo que está trabalhando firme para que a gente, em breve, em questão de semanas, a gente possa ter um diagnóstico nacional. Eu pretendo viajar, logo depois da minha posse, os estados também, dialogar com as novas direções estaduais, acompanhar de perto a construção dos palanques em cada estado da União, porque é fundamental que o PT e os nossos aliados saiam vitoriosos para a gente manter o Brasil no caminho da democracia. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço.